Os resultados que saíram das urnas nas eleições de 1965 não foram favoráveis ao regime militar. Em estados importantes, como a Guanabara, em Minas Gerais, candidatos da oposição saíram vitoriosos. Diante dessas derrotas, os oficiais da linha dura pressionam o presidente Castelo Branco e conseguem a promulgação de um novo ato, o Ato Institucional número 2, o AI-2, que estabelece eleições indiretas para presidente e reabre o processo de cassação de mandatos. Além disso, o AI-2 também termina com o pluripartidarismo e cria o bipartidarismo. O pluripartidarismo, que vigorava no Brasil até então, permitia a existência de diversos partidos políticos. Com o AI-2, o pluripartidarismo foi extinto, dando lugar ao bipartidarismo, sistema com apenas 2 partidos políticos. Surge então a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de oposição. Como você está percebendo, o grupo mais radical, o grupo Linha Dura, foi aumentando cada vez mais sua influência dentro do regime militar. Até que conseguiu fazer o sucessor de Castelo Branco, eleito indiretamente. 15 de março de 1967. Assume a presidência o general Arthur da Costa e Silva. Apesar de prometer o restabelecimento da ordem jurídica, Costa e Silva cria novos órgãos de repressão e de informação. Dentro do regime militar, os setores mais moderados estão perdendo espaço. Se os setores mais radicais começaram a dominar o governo, do lado da sociedade civil, começaram a surgir movimentos de oposição, que tiveram seu auge em 1968. O movimento operário tenta se reorganizar. Em Osasco e Contagem, ocorrem as primeiras greves desde o início do regime militar. E surge também, dentro da Igreja Católica, uma ala progressista. Embora em menor número entre os religiosos, os progressistas apelam pela não violência e denunciam a falta de liberdade no país. De todos os movimentos sociais que se opunham ao governo, um dos mais organizados e combativos era o dos estudantes. Eles realizaram diversas manifestações de protestos e passeatas. Em uma delas, a repressão da polícia militar resultou na morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. O enterro e a missa de 7º dia de Edson Luiz reuniram multidões que foram duramente reprimidas pela polícia. Mesmo assim, a oposição não voltou atrás. 2 passeatas, uma reunindo 100 mil pessoas e a outra 30 mil, saíram às ruas do Rio para protestar contra o regime militar. Os protestos ecoaram até Brasília, tanto que depois desses episódios, o regime militar proibiu as passeatas e aumentou ainda mais a repressão. O auge desse radicalismo viria no fim do ano. Sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. O presidente Costa e Silva decreta o Ato Institucional número 5, o AI-5. Veja o que dizem alguns trechos do AI-5. Artigo 2. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Artigo 4. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República poderá suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Na prática, o AI-5 permitiu que o regime se tornasse ainda mais duro. O Congresso sofreu mais uma onda de cassações e as polícias estaduais passaram a ser controladas pelos militares. Além disso, os meios de comunicação passaram a ser censurados. O Brasil entrava num dos períodos de maior falta de liberdade política da sua história contemporânea. Começavam os anos de chumbo. A censura agindo sobre os jornais. Políticos sendo caçados. Manifestações de qualquer espécie proibidas. Assim era o Brasil de 1969. Um Brasil que começava a viver a realidade da guerrilha urbana. Porque a opção pela luta armada era vista por alguns movimentos de esquerda como a única alternativa para enfrentar o regime militar. As principais ações dos que optaram pela luta armada contra o regime militar foram assaltos a bancos, roubos de armas e quartéis, sequestros de aviões e de diplomatas estrangeiros.
O objetivo imediato dessas ações era reunir dinheiro e armas e obrigar o governo a libertar presos políticos. A escalada das ações guerrilheiras coincide com o afastamento de Costa e Silva da presidência. Costa e Silva se afastou por problemas de saúde e foi substituído temporariamente por uma junta militar. Por fim, o general Emílio Garrastazu Médici é escolhido pelo alto comando das Forças Armadas para ser o novo presidente. Médici não poupa esforços para combater os grupos guerrilheiros, que em pouco mais de um ano são praticamente derrotados. Vários líderes guerrilheiros, como o ex-deputado Carlos Marighella e o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca, foram mortos. Mas não foi só pela repressão política que o governo Médici ficou conhecido. Durante seu mandato, a economia no país viveu um dos seus maiores crescimentos. Era a época do milagre econômico. O Brasil havia conseguido controlar a inflação, enquanto a economia crescia a níveis elevados. A euforia tomou conta do mercado financeiro. O Brasil ia às compras. O que estava ocorrendo com a economia do Brasil naquele período era consequência de várias medidas que vinham sendo tomadas desde o início do regime militar, desde o tempo em que Castelo Branco assumiu a presidência. E foram essas medidas, sobretudo as que conseguiram controlar a inflação, que permitiram que o país pudesse crescer. Desenvolvimento era a palavra-chave para os militares. E foi pensando nisso que o governo Médici investiu para valer em várias obras de impacto, como a rodovia Transamazônica e a hidrelétrica de Itaipu. Como os meios de comunicação nessa época estavam sob rigorosa censura, a maioria da população ficava à parte, não tomava conhecimento da falta de liberdade e da repressão que o país vivia. Para muitos, o Brasil ia bem, sobretudo por causa do milagre econômico e de outros feitos da época, como a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Apesar de não ter nada a ver com o regime, o triunfo da seleção brasileira foi usado pelo governo como mais uma amostra do Brasil grande. A propaganda do regime estava por toda parte. E assim, dividido entre a repressão política e a euforia econômica, o Brasil completava 10 anos de regime militar e caminhava para a metade da década de 70. O que vai acontecer daqui para frente?